meu filho Ronaldinho, E aí, estamos aqui novamente para o último do ano, meu Deus do céu. JPI Talks do ano. Então, Descansar agora. Já tá nos pensamentos ou nas férias. Meu, agora daqui pra frente só praia, só descansar, curtir. E nós chegamos aqui ao nosso último programa, nós fizemos aí programas incríveis, né? A gente bateu um papo com uma gente muito bacana, muito legal. Muitos convidados muito legais que nós conversamos, né? Exatamente. Desses, assim, qual que você acha que marcou, assim, você lembra alguém desses? Cara, o Glauber e o André, hein? O Glauber foi legal também, né? Foi muito legal. Eu também gostei muito da entrevista com a Carla Becker. Né? Eu gostei muito da entrevista com a Carla, achei que foi legal no momento também. Que sim, foi muito legal, foi um papo muito consciente. Eu acho que foi uma das entrevistas muito bacanas também. Então eu gostei muito com o Ítalo também. Não, e a gente não vai fazer aqui, a gente gostou de todos, né? Mas a gente tá lembrando assim, se for falar de todo mundo. E assim, lógico, eu acho assim, dentro, né, do jornalismo, né, da nossa cidade, aconteceram muitas coisas bacanas, né? E eu acho que esse espaço que nós estamos aqui, né, trilhando, né, nesse negócio chamado internet também é muito bacana, muito legal. Sim. E assim, Ronaldo, eu tô falando sobre a questão da internet, é lógico, né? A gente sempre tem esse nosso bate-papo antes. E assim, a gente falou muito no último programa sobre as notícias, sobre o que repercutiu positivo, sobre o que repercutiu de uma forma negativa, mas a gente não pode deixar de falar alguns pontos também do que aconteceu, né, no mundo, né? E assim, eu te fiz essa pergunta anteriormente, né? Para você, qual foi a principal notícia que populou a internet, assim? Desse ano, você diz assim? Desse ano. Ah, não tem como não dizer, mano, aquela bala do Trump, né? Que rasgou a orelha dele. Ao vivo aquilo, Ao né? vivo aquilo ali, meu, rodou o mundo inteiro, todo mundo sabe daquilo. Você acha que aquela foi uma das principais notícias, assim? Eu diria que foi a principal notícia do ano. A principal notícia do ano. Você acha que foi aquilo? Tá, então, não, eu também acho que é uma notícia... E também está muito relacionada à política, né? Sim. E regionalmente, vamos falar assim, tipo, isso aconteceu lá nos Estados Unidos, e regionalmente, qual você acha que foi a principal notícia regional aqui da nossa região, assim, que pegou a internet? Pai, não dá pra falar de política na nossa região esse ano sem falar daquele vídeo, né? Qual vídeo? Do Felipe Lima. Todo mundo sabe daquele vídeo. O vídeo... Todo mundo assistiu aquele vídeo, todo mundo falou daquele vídeo. É verdade, todo mundo falou daquele vídeo, todo mundo assistiu. E traçando um paralelo com o Trump, também desenvolveu arma, envolveu algumas coisas assim. Mas no meio disso tudo, lógico, né? Nós tínhamos lá o Felipe, tem toda uma narrativa por trás daquilo, mas nós tínhamos um grupo aí de 5 jornalistas, né, que se uniram para fazer um programa, e esse programa foi o que, né, alavancou esse vídeo aí. Esse vídeo. E no meio disso tudo, lógico, tinha lá o Felipe, tinha lá o outro interlocutor, mas nós tivemos um cara também que foi muito importante, né, nesse momento aí também, né? Uhum. Inclusive o Ronaldinho tá fazendo uma homenagem para ele aqui, ó, hoje. Eu estou homenageando o nosso convidado, por causa do Iron Maiden. Então, chama lá, ó, Marcelo Brugman, professor, doutor, historiador, meu amigo, acima de tudo. Meu grande amigo Ronaldo Calheiros, Ronaldinho, é um imenso prazer estar aqui, né? Desde a última vez que nós estávamos numa bancada, foi exatamente lá no programa da Local Web, e aqui estamos novamente, né? Para mais um bate-papo, para mais uma conversa saudável, bacana, de muita qualidade, e vamos lá. Bom, e antes, né, lógico, você que está aqui na nossa audiência, eu não vou fugir dessa polêmica, Marcelo. Então, você já se prepara aí, né? Você já se prepara, né? Que nem diriam lá, né? Os jornalistas, coloquem as barbas de molho, né? Que nós vamos falar sobre isso, mas eu também vou falar muito sobre essa sua história, né? As pessoas acabam esquecendo que as pessoas nós somos do mundo, né? O Marcelo é uma dessas pessoas que ele conseguiu transpor as barreiras, né? Os muros da cidade, e hoje é um cara reconhecido no Brasil inteiro. Então, preparada para a nossa conversa? Sim, vamos lá. Então, roda a vinheta do JPI Talks. JPI Talks, com Ronaldo Calheiros e Ronaldo Filho. JPI Talks, com Ronaldo Calheiros e Ronaldo Filho.
Primeiramente, eu queria apresentar aqui para vocês essa capa muito bonita desse livro. Dá para ver bacana aqui, ó. A História Ilustrada do Cristianismo. É lógico, a minha é especial, porque eu tenho uma dedicatória aqui, feita aqui, né? Pelo meu amigo Marcelo. Muito bacana, que eu vou ler. Vou trazer depois aqui no meu Instagram, lá. Vou falar um pouco sobre o livro também. Então, assim, muito bacana. Procurem, tá? Procurem. Onde que eu consigo, Marcelo? Eu estou vendendo diretamente pelo meu WhatsApp, né? Então você pode mandar um contato, pode me chamar no WhatsApp que eu vendo direto pelo WhatsApp. Mas também tem o seu site também, não tem? Sim. Tem o seu site. Então depois, eu vou deixar depois aqui na descrição do nosso vídeo todos lá os acessos com o Marcelo, o site, o WhatsApp e tudo mais, para que você possa ter acesso ao livro. E eu já digo de antemão que é uma leitura obrigatória para todo católico. E eu já começo falando sobre isso, Marcelo. Lógico, né? Temos tantas coisas para falar, mas eu não posso deixar de falar sobre a questão desse seu livro, né? O História Ilustrada do Cristianismo. Da onde veio essa inspiração, esse momento que você falou assim, eu quero falar sobre isso, quero ilustrar uma história sobre o cristianismo? Sim, assim, para quem me conhece sabe, né? Eu já fui evangélico da Igreja da Igreja Renascer em Cristo, e eu me converti ao catolicismo estudando história. A história da igreja é lindíssima e fiz faculdade de história, fiz 4 pós-graduações, fiz mestrado e no meu doutorado na Universidade Metodista de São Paulo, eu relacionei a igreja como uma potência educativa. Concluí em 2022 e durante o ano de 2023 eu fiquei praticamente em hibernação, hibernei. Eu não li absolutamente nada em 2023 e retomei meus estudos em 2024. E aí teve essa ideia de retornar aos velhos estudos da história do cristianismo, as minhas origens, fonte de muitos trabalhos que eu fiz ao longo desses 20 anos e que culminou aí nesse trabalho são 5 volumes, né? São 5 volumes da História Ilustrada do Cristianismo. Esse é o primeiro, que é a igreja durante o Império Romano. E está sendo muito bem aceito, né? Está sendo muito legal. Estou fazendo várias palestras, que nem essa última agora foi na igreja, na paróquia Santa Generosa, né? no Metrô Paraíso, lá do Padre Cássio. Foi uma noite de autógrafo muito bacana, bastante gente. Agradeço ao Padre Cássio, agradeço ao Sol, ao acolhimento lá da paróquia Nossa Senhora Santa Generosa. Estou programado agora para janeiro com o Padre Denis, com o Padre Diogo. Então, são Santos, estamos indo para Santos também agora em janeiro. São palestras, né, rodas de conversa, de bate-papo. Então, noites de autógrafos, está tudo encaminhado para a apresentação do livro História Ilustrada do Cristianismo. Marcelo, você falou uma coisa interessante, né? Você falou que você ficou 2023, você ficou off, né? Sim. Isso é parte do processo criativo? Eu te falar o porquê. Por exemplo, quando eu estou escrevendo, né? Eu também tenho um livro publicado, tenho outros livros, né, em andamento. O Ronaldinho sabe, né? Que eu fico um saco, né? Meu Deus do céu, não dá pra aguentar Eu não o cara. vejo filme. Não pode ver filme, não pode conversar sobre nenhum assunto, porque aí pode contaminar. Não vejo série. Não vê uma série. Não vejo nenhuma série, não leio, outros livros, não vejo filme. Tipo assim, 6 meses de, vamos falar assim, tipo clausura, cara. Sim. Você também tem mais ou menos isso? É que no meu caso foi um pouco diferente, porque eu saí de uma tese de doutorado. Então, não é um TCC, não é uma apresentação de trabalho de pós-graduação lato sensu, não é um trabalho de pós-graduação estrito sensu a nível mestrado, é uma tese de doutorado. E isso desgastou demais. Foram 4 anos intensos, que você teve que ler muito, estudar muito, escrever muito, ser muito criticado, massacrado, escorraçado na universidade. E quando você conclui essa etapa, você simplesmente quer ficar longe de tudo. Quer descansar, quer ficar longe de texto, sabe? Eu quero esquecer, não quero ler, não quero fazer nada. Você vai atrás de documentos assim mais ocultos, assim, para
procurar uma informação assim que não é de fácil acesso para você colocar no livro? Tem algo diferente do Sim, do sim, comum? é porque esse livro, História Ilustrada do Cristianismo, eu uso como referência principal o próprio, tanto Thomas Wood Jr., né, que é um grande pensador sobre essa questão, como principalmente o Daniel Hobbes, que é o grande historiador católico no mundo hoje, né. Uso também o Justo L. Gonzalez, uso o Legoff, Bert Jäger. Gosto muito também dessa linha de Santo Agostinho, Tomás de Aquino. São todos aí autores que me inspiram para a escrita desse trabalho. Vale lembrar também que nesse trabalho, o que me chama muito a atenção é assim. Sabe que o primeiro grande livro de história, Ronaldo, foi o livro de Atos dos Apóstolos. Sim. Só que quando você termina a leitura do primeiro livro de história, que é da igreja, que é Atos dos Apóstolos, o livro acaba meio assim com cara de ué. Você está lá no versículo 28, né, no capítulo 28, o livro acaba e você fala, ué, o que aconteceu? Ele acaba, mas não termina. Acaba, mas não termina. Pedro está pregando de boa, Paulo está pregando lá de boa. E aí, o que acontece? E essa vontade de descobrir o que aconteceu depois, que você vai estudar história e você descobre realmente, ao longo de 2000 anos, a linda história do cristianismo, que é uma coisa assim maravilhosa e que é uma leitura obrigatória. E me diz uma outra coisa também, ainda sobre a questão do livro, né? Eu vi que tem muitas imagens, né? Tem muita coisa, lógico, fala, né, história ilustrada do cristianismo, né? Mas de onde você pegou essa fonte? Foi pesquisa, internet? Como que... né? Tem umas imagens assim, tipo, que Eusébio de Cesareia, bispo historiador do século IX. Não é um cara que você fala, tipo assim, puta, eu vou jogar ali no Google Imagem e vai estar lá, né? Não vai estar lá. Me fala, como que foi essa pesquisa? Não, isso daí são várias pesquisas que vêm desde lá do doutorado. Óbvio que não tem direito autoral, é domínio público, mas é domínio público que ninguém visita. Sim. É domínio público que ninguém tem interesse. E, nesse sentido, eu vou atrás, eu pesquiso, uso a minha metodologia de pesquisa, que eu desenvolvi aí do mestrado no doutorado, para colocar tudo aí em prática nessa obra. E me diz uma outra coisa, agora a gente falou muito sobre a questão do livro, mas o livro ele toca no assunto cristianismo, né? Cristianismo é igreja, é ser igreja, né? E ao longo do tempo, né, a gente viu a ascensão de muitas outras, né, igrejas, né, protestantes e tudo mais. Até a gente estava tendo um bate-papo muito interessante ali sobre isso, né? Hoje, como que você enxerga o cristianismo hoje? Como que o cristianismo anda pela terra hoje? Eu vejo, assim, pensando um pouquinho em São Tomás de Aquino, né? Pensando um pouquinho também em Viktor Frankl, em busca de sentido, eu entendo que o cristianismo é um sentido de vida seguro para as nossas vidas. Às vezes nós vivemos num mundo complexo, num mundo materialista, relativista, vivemos num mundo assim de muitas opiniões, de muitas falações, muita superficialidade também, exatamente. Né? E o cristianismo ele te oferece um norte, um sentido de vida claro. Vamos por aqui, né? O cristianismo ele não é relativista, ele é tipo um pensamento absoluto. O que é isso? A verdade ela existe. Se para o pensamento relativo, marxista, progressista, a verdade ela é relativa, cada um tem a sua verdade, para o cristão a verdade é absoluta. E é isso que nós tentamos também apresentar neste livro, nesse trabalho. Muito bacana. Deixa eu falar uma coisa aqui para os convidados, para o meu convidado, para o Ronaldinho, para quem está na audiência. Primeiro, Ronaldinho, não é porque ele é professor que você não pode falar nada. Não, eu tô... Não, você pode, né? Acabou o segundo grau, tá tipo assim, né? Aversão ao professor, Marcelo, sabe? Sim. Não, calma, que isso. Adoro os professores, mano. Tem um extremo carinho. Entendeu? E o Marcelo também. Você dá aula numa escola rural, que você me falou, né? Eu trabalho numa escola rural, lá em Jarinu, uma escola maravilhosa, né? Sou muito feliz lá, porque, infelizmente, me desculpem aí a diretoria de ensino de Caieiras, mas as escolas da diretoria de ensino de Caieiras, sem salvação, Morato, Franco, Caieiras, Mariporã e Cajamar, que faz parte, estão devastadas, destruídas. É praticamente impossível, Ronaldo, você dar uma boa aula
nas escolas da diretoria de ensino de Caieiros a nível de estado. Bom, você viu, né? É. Ele está falando, inclusive, daquela escola que você estudou. Você já percebeu, né? Bom, mas vocês já viram, né? É você deixar o cara 5 minutos aqui, ele já lança a primeira polêmica, né? Mas antes de falar sobre isso, que a gente ainda tem uma conversa muito boa para falar sobre isso, eu queria te fazer uma provocação. Manda aí. Vou te fazer não, na verdade eu quero fazer 2 provocações. Olha, eu já vou tentar aqui o meu... Calma, pai. Meu 20 minutos de programa já quer provocar todo Não, mundo. mas são quer duas causar. Só duas. Só 2. Eu vou te fazer uma pergunta. Primeiro, é uma afirmação. Você é um representante autêntico da direita. Sim. Eu te sigo nas redes sociais, Sim. sigo as suas ideias, eu conheço você, a gente tem uma conversa, Sim. né, não diariamente, mas a gente conversa. É difícil uma semana que a gente não se fale, que a gente não tem um bate-papo, e eu sei que você é uma pessoa de direita. Se hoje a Igreja Católica, você definisse ela, a Igreja, ela é de direita ou a Igreja Católica, ela seria uma igreja de esquerda? A Igreja Católica, ela tem, vamos definir, ela tem 3 grandes forças, 3 grandes grupos dentro da Igreja Católica, que é a Teologia da Libertação, que é a ala marxista da Igreja. Nós temos aí os conservadores, que o principal representante aqui na nossa região são os arautos do Evangelho. E nós temos também a Renovação Carismática Católica. E para você ter uma ideia o que é a Renovação Carismática Católica, como representação aqui na nossa região, tem os campistas, né? O acampamento católico ali da paróquia Santa Rita de Cássia, que representa muito bem a Renovação Carismática Católica e que dialoga com essa ala mais conservadora. E, infelizmente, nós temos essa ala marxista, relativista, progressista, que é a Teologia da Libertação. Então, não dá para definir a igreja como representando a direita ou esquerda, Tá. mas Você acredita que é essencial para o católico ele ir para acampamento? é assim, eu sou campista, Sim. né? Eu sou campista, eu entendo que o acampamento católico é a maior e a melhor experiência que um católico possa ter na igreja. Mas antes de você falar sobre isso, Marcelo, a questão do acampamento é uma coisa muito bacana. Mas eu queria explicar um pouco disso para as pessoas poderem entender, né? A gente já lança aqui o acampamento, né? O Marcelo. Então, assim, a gente tem que entender sobre isso ainda e eu quero exercitar bem sobre isso ainda. Mas eu queria fazer a minha última provocação. Não sei se eu posso, ainda posso? Vou fazer uma pergunta para você. Fala aí. A gente falou da igreja, a gente já falou um pouquinho do acampamento. Se Jesus chegasse hoje no Brasil e descesse aqui entre nós, você acha que ele andaria com Bolsonaro ou ele andaria com Lula? Essa pergunta aí. Não tenho a menor sombra de dúvida que ele estaria ao lado do Bolsonaro. Óbvio. Por quê? Porque Lula ele é um marxista. E cristão que se preze jamais vai andar ao lado de um marxista, porque o marxismo é uma heresia. Então, eu falo isso com muita propriedade, com muita segurança. O Papa Leão XIII deixou isso bem claro. As aparições de Fátima, lá em Portugal, lá na sua terra, lá, né, dos seus parentes. Lá no campo da Iria? Sim, as aparições em Fátima, ela disse lá na segunda profecia, a Rússia espalhará seus erros pelo mundo, na segunda profecia de Fátima, em 1917. E quais eram esses erros? O marxismo. Então, o marxismo é uma heresia. Então, por ser heresia, é a certeza que Cristo não estaria com Lula. Isso é certeza. Então, entre Lula e Bolsonaro, eu tenho uma certeza. Jesus não estaria com Lula. Você falou da segunda profecia. Tem aquela profecia, acho que é a terceira ou a quarta profecia que não foi revelada até hoje? Terceira. A terceira. Qual que seria a terceira, na Não sua sei. opinião? Não sabe? Não Não quer tem, chutar? não tem nenhum chute? Não quer dar uma ideia? Não. Não quer falar sobre isso? Falaram que revelaram, mas tem muita polêmica em cima dessa terceira profecia, né? Então, essa questão eu não gosto de especular, eu só gosto de falar o que é certeza, até pela minha... Você é pelo fato de ser historiador, né? então eu Historiador gosto tem que... de- O historiador É. gosta de trazer os fatos com com a certeza. que ano foi, até quem porque, foi, certinho. Até porque a história é ciência, né? Sim. Então, tem que ir na certeza. Perfeito. Agora, falando da questão do acampamento católico, né? Que o Ronaldinho já puxou aqui.
Eu vejo esse movimento como um movimento muito forte, né? É lógico, eu vejo isso acontecendo, é meio que não vou falar uma moda, mas eu vou falar, tipo assim, a tendência, né? Dos A gente grupos. vê uma crescente aí Uma nesses crescente. últimos Acho que anos, né? eu vejo isso não só aqui, mas eu vi também em outros lugares, esses acampamentos, coisas e tal. Vou te fazer uma pergunta de cara, o que acontece no acampamento? Eu vou te contar o que acontece no acampamento. Eu vou contar tudo. Eu já ouvi de muito campista que não podia falar, fala assim... Não, mas que, eu, assim, mas eu vou de uma- falar. pode falar. Eu vou falar exatamente numa única frase. Viva seu momento, Ronaldo. Ah, eu entendi. Viva seu isso momento, é uma entendeu? tônica, né? Porque É uma situação assim, ó. Eu vou dar assim, eu tenho um grande sonho de visitar Roma, visitar o túmulo de São Pedro, aquelas coisas todas. Meu grande sonho é visitar Roma. Mas se o tempo pudesse voltar lá em 2017 e me fizesse uma escolha, você gostaria de novamente fazer o seu acampamento ou visitar Roma? Eu, sem sombra de dúvida, eu preferia fazer novamente o meu acampamento. Sério. Porque o acampamento católico, né, daqui da paróquia Santa Rita de Cássia, não há nada comparado assim na minha vida. Na minha vida eu nunca tive uma experiência tão maravilhosa, tão forte, tão grande, tão... Não tem palavras, Ronaldo, da experiência do acampamento. Você só se torna católico de verdade quando você faz o acampamento católico na paróquia Santa Rita de Cássia. Na paróquia Santa Rita de Cássia. É, porque os outros não conheço, mas são todos, né? O meu filho fez o Joan, que é um tipo de acampamento juvenil para menores de 18 anos, há muito tempo atrás. E assim, ele voltou transformado e ele, até hoje, ele colhe os frutos desse acampamento juvenil. E assim, eu mudei muito, eu me transformei bastante, graças a Deus, com o acampamento católico. Você acha que isso teve até um papel determinante na sua formação, Sim, na sua personalidade, se eu estou naquilo com- que você Sim. era e naquilo que você passou a ser, não? Se eu estou com esse livro aqui agora, eu devo ao acampamento. O meu mestrado eu devo ao acampamento. O meu doutorado eu devo ao acampamento. E assim, Tenho grandes amigos campistas, né? Grandes amigos. A minha esposa é campista. Assim, grandes pessoas na política hoje são campistas e fazem trabalhos maravilhosos como políticos. Então, assim, não assim, o católico nunca será um católico de verdade mesmo se não sentir, se não passar por essa experiência do acampamento. bom, Forte, né? vocês perceberam que ele não vai falar o que acontece lá durante o acampamento. Então você vai ter Mas- que ir, né, pra Mas descobrir. as pessoas que tiverem, como que faz para participar? Como que Primeiramente, tem que enfrentar uma fila gigantesca, colossal, para se inscrever. Depois vai ter que rezar muito para ser sorteado. Entendeu? Eu escrevi meu filho e a minha norinha e eles não foram sorteados, ficaram lá na rabeira, porque é difícil. Isso porque está no 11º acampamento de Caieiras. Então, cada campista, cada edição do acampamento são 80, 90 campistas. Então, para você ter uma ideia, já está no 11º, Caramba. aqui em Caieiras. E é uma coisa sem explicação. E aí você me falou, né, da questão do campista, você falou do quanto que isso, né, acendeu dentro de você essa ideia do catolicismo, que é um divisor de águas na sua vida, Sim. né? Você explicou isso dessa forma. E aí eu não tenho como falar da paróquia Santa Rita de Cássia, né? Já que, né, o acampamento, ele vem dali. E hoje a gente ainda tem como o padre, né, o pároco, né? Vamos falar, tipo assim, se existe essa questão do acampamento, a gente pode falar que isso vem através do padre Wagner, né? Que eu queria até mandar um abraço para o padre Wagner. A gente ficou, eu até brinco que ele é meu ex-amigo, a gente já foi muito mais amigo, né? E hoje, lógico, né? Até pela questão das vidas, a gente corre de um lado, corre do outro, mas eu tenho um grande carinho por ele. Mas eu ainda sinto que o padre ele tem uma grande influência dentro da igreja. Mas eu também sinto... desculpa, gente, eu não quero fazer polêmica, mas eu vou ter que fazer. O padre Wagner está há quase 20 anos dentro da igreja Santa Rita de Cássia. Sim. Mas acho que é mais de 20 anos, se não me engano, né? A gente, você sabe muito bem disso, a gente teve uma participação importante dentro da paróquia Santa Rita de Cássia. Você começou com o Jornal Paróquia, Sim. você fez 10 edições. 10. E eu fiz mais
100 edições. Sim. Eu fiz 100 edições hoje na paróquia. Foi. Né? Você não foi mais, pai? Não, foi 109 edições, se não me engano, do Jornal Paróquia. Você fez os primeiros 10, Sim. e aí você depois, eu não lembro muito bem, da época do o Marcelo, quem conhece o Marcelo há mais tempo, sabe que o Marcelo tinha um jornal Nosso Bairro aqui na região, e ele editava o Jornal Paróquia também. Ele foi o precursor do Jornal Paróquia. Sim. E aí depois o Padre Wagner, né, alguma questão, ele veio, esse Jornal Paróquia veio para mim, e eu fiz mais 109 edições desse Jornal Paróquia. Então a gente tem uma troca com essa igreja. Sim. Como que você vê hoje a liderança do Padre Wagner dentro da paróquia Santa Rita de Cássia? O Padre Wagner, eu respeito muito o Padre Wagner, né? Mas assim, ele não gosta muito de mim porque eu falo exatamente aquilo que eu vejo que é um fato, né? E pelo fato de eu apresentar o fato, eu não sou muito querido na paróquia Santa Rita de Cássia, Mesmo sendo um campista. mesmo sendo campista. Eu não sou. Por quê? Porque eu não vejo essa grande obra na Santa Rita de Cássia como fruto do Padre Wagner. Se fosse qualquer outro padre, o resultado seria o mesmo. E por eu me posicionar desta forma, eu não sou queridinho lá pelo Padre Wagner, né? Então, o Padre Wagner, ele é tipo aquele... Ele é levado pela comunidade. Não sei se você me entende. Porque, assim, não foi ele que trouxe o acampamento. Eu tenho uma ideia de trazer o acampamento. Não, ele fez o acampamento. Ele era campista no primeiro acampamento realizado aqui. Veio aquela galera, vieram 2 ônibus de Marília para oferecer o primeiro acampamento católico aqui em Caieiras. E o Padre Wagner esteve como campista, inclusive na mesma tribo, a minha, que é Efraim. Então, o padre é da tribo Efraim, eu sou da tribo Efraim. Ele fez o primeiro acampamento e eu estive no segundo acampamento, junto com o Fabrício Calandrini, por exemplo, vereador. E, então, esses campistas, quando voltam do acampamento, eles voltam com muita vontade de fazer diferença na comunidade, obedecendo ao padre, sendo extremamente obediente ao sacerdote. E essas pessoas, querendo ou não, em qualquer obra, você precisa de trabalhadores. E a igreja que não tem trabalhadores, o padre não consegue fazer nada. E a igreja e a paróquia Santa Rita de Cássia tem mão de obra a dar e vender. Por quê? Porque ela tem uma fonte de renovação de trabalhadores, de servos, fiéis, que querem fazer a diferença, que vem dessa fonte que é o acampamento. Então, se fosse qualquer outro padre com essa massa de trabalhadores que tem a paróquia Santa Rita de Cássia, o resultado seria o mesmo. Eu queria ver se o Padre Wagner pegasse uma comunidade devastada como a da paróquia Nossa Senhora Virgem dos Pobres e transformasse, como fez o Padre Denis. Quero ver o Padre Wagner pegar uma área pastoral lá em Bragança, em apenas 6 meses, transformar numa paróquia muito maior do que o da Santa Rita, que foi o que o Padre Denis fez. Ou que o trabalho que o Padre Diogo está fazendo, ou o trabalho que o Padre Gustavo está fazendo, que foi lá nos confins do Juta fazer um trabalho magnífico. Então, assim, o Padre Wagner não é artífice de nenhuma grande proeza na paróquia Santa Rita de Cássia. E por eu me posicionar diante desse fato, eu sou odiado pelo Padre Wagner. Não. Odiado não. Eu acho que o padre não tem esse sentimento de ódio. Eu acho que não. Acho que odiado não. Mas assim... Ele me bloqueou do Instagram. Ele te bloqueou? Me bloqueou. Que isso? Te bloqueou? Até chorei. Mas eu era para ter 82.301. Não tem a graça do Padre Wagner. Mas me diz uma coisa, aí tá bom, aí você me fala isso. O que você acha hoje do Padre Wagner? Você acha que ele deveria... Você acha que precisa oxigenar a paróquia Santa Cara, o Rita Padre de Wagner já tá há um tempo, hein? Porque eu estou completando 18 anos e ele me batizou. Ave Maria. Então faz muito tempo. É verdade, Ronaldinho, ele batizou... Não, ele foi batizado na Virgem dos Pobres, Ronaldo. Foi. Ele e Maria Fernanda, é verdade. Eu acho assim, o Padre Wagner ele deveria conhecer outras comunidades, porque ele não conhece. Né? Ele deveria sentir o gosto de outras comunidades, e a comunidade da paróquia Santa Rita de Cássia, no caso do Ronaldinho, né? Conhecer outros padres, conhecer outros trabalhos. Né? E a gente vem, né? Vamos falar assim, o meu primeiro contato com o padre dentro da Santa Rita foi com o padre Eurides,
né? Sim. Eu não me lembro, porque eu era muito criança, mas tinha o padre José, né? Antes, depois foi o padre Eurides. O padre Eurides eu tive uma relação de amizade, eu tive uma participação maior dentro da igreja. Aí depois foi o padre Josimar, né? Que também tive uma relação com o padre Josimar, tinha um conhecimento. Depois veio o padre Marcelo, é isso, o padre Marcelo Fossarella. E, por fim, vem o padre Wagner. Então, o padre Wagner está vindo aí desde 2002, eu acho. 2002, 2003. 20 anos quase, né, cara? Já, para mais de 20. Então, e assim, eu vejo assim que a diocese, ela tem essa oxigenação. Tem padres que ficam 2, 3 anos numa uma igreja, que vão para outra e vão fazer um outro trabalho pastoral. E o padre já está aí 20 anos. Eu acho que talvez não seria o momento também. Já passou da hora, né? Mas seria legal essa rotação de padres, né? Para eles né? conhecerem outros trabalhos, né? Eles conhecerem outro tipo de pessoa, sabe? Seria legal se eles fizessem uma rotação de jeito que porque nem ficasse tanto tempo em uma posição só, né? O tempo básico são 6 anos. São 6 anos. Então o padre já passou aí 3 vezes, né? Porque 6 anos, se não me engano, também coincide com aquela visita que o bispo faz. Ele não faz a cada 6 anos uma visita pastoral. Sempre tem uma... Né? Mas assim, o padre já passou da hora. Você acha isso? Quando passou da hora. Tá vendo? Ele vai te odiar mais. Aí, ó. Tá vendo? O padre, agora que não só vai bloquear, vai te excluir, vai colocar lá, como que é te denunciar. Agora vai ser bloqueado do Face. Pessoa não grata. Exatamente, entendeu? Vai fazer que nenhum. Qual foi o padre que mais excomungou? Foi o João Paulo II. João Paulo II vai fazer isso com você, vai te excomungar. Não, ele não pode, o padre não pode fazer isso. Não pode excomungar, né? Não pode, tá certo. Bom, falando ainda do padre Wagner, e assim, eu tenho um respeito e um carinho muito grande por ele, mas ele também, lógico, além da participação, né, da fé cristã, o padre também, ele, vamos falar, tipo assim, ele colocou ali, né, as suas cartas na mesa, no momento político da cidade, não só nessa última eleição que aconteceu agora aqui em outubro, né, mas em outros pleitos também, fez aquele apoio para né, pendeu para um candidato, né? Inclusive, Marcelo, não sei se você viu, mas assim quando acabaram-se as eleições, né, esse ano, né, o padre, né, através da paróquia de Rita de Cássia, soltou uma nota, né, no perfil oficial da igreja, falando sobre a questão das pessoas que iam na igreja durante o período eleitoral, né, tipo, queriam limitar essas pessoas, esse acesso, alguma coisa assim, pelo fato das pessoas irem durante a igreja até para poder buscarem votos, né, durante a igreja, porque, querendo ou não, é um lugar onde tem muitas pessoas. É lógico, não existe a possibilidade da religião andar sem a ideia política. A gente já falou sobre isso, né? Eu te fiz aquela pergunta, né? A igreja é de direita, de esquerda, então, tipo assim, a gente já politiza isso, né? Mas isso é lógico, nós estamos falando sobre ideologias, nós estamos falando sobre questões partidárias, né? Então, quando você traz a política partidária para dentro da igreja, isso na sua opinião, isso é bom, isso é ruim? O que isso ocasiona? Ainda mais vindo, por exemplo, da boca de um sacerdote. O que você entende sobre isso? Bem, a primeira coisa, a igreja ela é uma instituição política. Historicamente falando. E essa igreja atravessou aí 2000 anos com fortes alianças políticas. Então, a gente não podemos... Até a expansão do catolicismo, né, político. É político, né? São alianças políticas, sim. A segunda questão é, nós vivemos num Estado aparentemente ainda democrático. Vamos dizer que nós vivemos numa democracia. Uma democracia que elege os seus governantes, os seus representantes, por meio do voto. E, obviamente, o católico ele paga imposto, o católico trabalha, o católico é um cidadão. Ele somente tem uma religião. E a religião católica em si tem seus valores, tem sua ética, tem sua moral, tem suas virtudes. E, obviamente, que o católico ele vai votar em um candidato alinhado com seus valores. E nada mais justo que o católico conheça os candidatos que estejam alinhados com seus valores. Por exemplo, eu jamais vou votar num candidato de esquerda que apoie o aborto. Não vou fazer isso. Não vou votar num candidato que apoie a ideologia de gênero. Então, eu procuro um candidato que é contra... Que ele é alinhado com aquilo que você... que é contra o aborto, que é a favor da vida, desde a sua concepção como católico. E aí eu preciso, mais do que nunca, conhecer esses candidatos. E o padre, ele pode sim falar assim, gente,
tem esse candidato aqui, tem esse candidato aqui, tipo como o padre Diogo fez. O padre Diogo foi lá, abraçou o Fernandinho, né, que é candidato pelo PL, que foi candidato pelo PL na chapa do Lagoinha, e falou, ó, esse menino aqui, menino bom, isso, aquilo, outro. Teve isso lá, seus 500 Fernando votos. Gomes. O Ele que é que tem uma reunião de monarquia, alguma coisa assim? Sim, ele gosta dessa né? Tem meus problemas com ele também, como eu tenho problema com todo mundo. Pois é, né, Marcelo? Tem meu problema que eu tenho com ele, todo mundo, mas é um bom menino, né? Ele, Tirando a ideia da monarquia? ele se acha, né, um bom palestrante. É legal, porque eu acho, quando a gente vê as palestrinhas dele, ô palestrinha ruim que é do Fernandinho, cara. Meu, é um bichinho ruim de palestra, cara. Mas ele faz palestra, todo mundo chama ele para fazer palestra, da igreja, né? Todo mundo, o Fernandinho vai fazer palestra. A gente tava lá, assistia a palestra do Fernandinho, meu Deus do céu, cara, ô bicho ruim. É ruim, cara, é ruim. Ele sabe muito, ele estuda muito, mas não consegue passar. Não consegue verbalizar. E você dói. E a pessoa fala, nossa, Fernandinho, meu, tá, mas ele não é bom para palestra. Ele não é bom, acabou. Mas todo mundo chama ele. Mas chama ele por quê? Porque ele é um puxa-saco do padre, entendeu? Ele fica lá, padre, fica... E né, é um menino bom, ninguém discute. É um menino bom, de família, bem casado. Ele não tem um passado que nem o meu, entendeu? Sabe aquele passado tenebroso? Ele é tipo, pior do que o do Santo Agostinho. Santo Agostinho teve um passado terrível, né? E ele é tipo um São Tomás de Aquino, né, cara? Um cara assim, muito, muito bem formado, muito inteligente, mas não consegue. Ele não nasceu para isso. Eu acho que eu recebi, não sei se foi através dele, um convite para participar do primeiro encontro monárquico de Caieiras. Eu falei assim, puta, os caras estão fazendo monarquia, cara. Mas assim, também não estou desconsiderando. Cada um com suas ideias, né? Lógico, Mas assim, né? Eu acho que a ideia de monarquia evoca algumas coisas que talvez dentro do meu conceito de vida não cabe, cai naquilo que você falou, né? Mas se você for ver o sistema menos corrupto, historicamente falando, é a monarquia, né? A monarquia. Porque o rei vai roubar para aqui. Também, né? Também, mas enfim, né? Bom, mas só isso, lógico, são situações que a gente deveria estar pensando de uma forma diferente. Mas, falando, eu achei um tanto quanto interessante, né? A ideia, né, do primeiro encontro monárquico de Caieiras, né? Achei isso muito legal. Mas, assim, você falou também sobre isso. Sobre o Fernandinho, ele era campista também? Ele foi também campista? Interessante que eu não lembro do que o Fernandinho é campista. Ele sempre esteve lá no acampamento, mas ele não fez o acampamento. Mas você também não acha? Desculpa, Marcelo, e desculpa também se eu falar alguma coisa aqui que, de uma certa forma, a última eleição está aí para isso. Quantos campistas candidatos nós tivemos? Será que isso não virou também, digamos assim, um trampolim político? Não, eu posso estar errado, Marcelo. Mas, será que não virou? O único que usou politicamente o acampamento, que usou como trampolim político o acampamento, descaradamente foi o Fabrício. O Fabrício. Vergonha. Vergonhoso. Aquilo foi vergonhoso. Sabe? Eu acho que o padre Wagner cometeu um erro na vida, foi ter ajudado descaradamente o Fabrício. Fabrício foi uma tragédia para a Igreja Católica, uma vergonha para a Igreja Católica. Sabe, assim, assim, ele como católico, como campista, ele deveria, no mínimo dos mínimos, Ronaldo, ter feito alguma coisa para que Caieiras se transformasse no que ela é. Que ela tem potencial para ser? Não é que ela tem potencial para ser, é o que ela é. O que ela já é, né? Que ela já é. Um centro turístico religioso. Você consegue imaginar que cerca de 100 mil pessoas, no mínimo, estou falando, 100 mil não, mentira, 200 mil pessoas, o dobro da cidade de Caieiras, no mínimo, estou falando um número bem baixo, por ano, visita os arautos do Evangelho. E ali você não tem uma placa dizendo, visite o santuário de Chastity, visite o restaurante, visite isso, visite o Ecopark. Isso é uma coisa entendeu? interessante. Você está falando sobre isso? Eu já estive lá nos Arautos. Mas você não tem nada. Ao entorno. Ao entorno. Você não tem um restaurante. Você sai dali e você vai para Mariporã. Você vai para Mariporã. Você sai e vai para Mariporã. Eu acho que isso não desenvolveu. E aí fica a pergunta, o que foi que o Fabrício, presidente da Câmara, em 2 mandatos, fez para a Igreja Católica? Nada. E o próprio Panelli,
que é do Santo Inês, que poderia atuar muito ali para a religião, para os arautos, para o potencial turístico. Porque o potencial turístico de Caieiras não está no Cristo Redentor, cara. Esse microcristo, essa coisa ridícula aí. Não está no Ecopark. Não tem nada de turismo em Caieiras. Nada. Absolutamente nada. Caieiras é um município de 98 quilômetros quadrados, com 50% pertence a melhoramentos, a plantação de eucaliptos. E 20% desse território é mata nativa, a Serra da Cantareira. Só que esses 20% da Serra da Cantareira é 3% da Serra da Cantareira. Entendeu? Ou seja, não é nada. Caieiras não tem um potencial turístico a não ser o religioso. Só que talvez o Fabrício, ou o Panelli, ou outros vereadores não fazem esse movimento porque tem medo de perder votos dos evangélicos. Essa é a única explicação. Entendeu? Então, assim, nós temos 3 santuários marianos, temos os arautos, temos o santuário de Chester, temos o santuário Virgem dos Pobres, e os vereadores não fazem absolutamente nada elevado ao quadrado por essa potência turística religiosa que está em Caieiras. Entendi. Ou seja, as pessoas já vêm para Caieiras. Vêm para Caieiras, naturalmente. Só que se as pessoas estão aqui, se os turistas de fim de semana, que nós chamamos, já estão aqui, por que não fazem alguma coisa, algum projeto, para que essas pessoas que já estão aqui vão até ali comer coxinha, cachorro-quente, tomar uma cervejinha, alguma coisa mínima? Isso é função do vereador, isso é função do prefeito, isso é função do secretário, mas não fazem. Fica com aquele carinha lá, aquele turismólogo lá, que só mama na teta da prefeitura, que eu não vou citar o nome, que fica, turismo. Que turismo, cara? Ficou há 200 anos aí, mamando na teta da prefeitura e falando de turismo. E não faz nada. E o próprio, até esqueci o nome, qual é o nome daquele secretário da cultura lá? Wesley. Campista. Campista também. Ele é o maior nome, um dos maiores nomes do acampamento. Ele é uma liderança no acampamento. Faz o quê como secretário de Cultura? 4 anos. Ou seja, você tem um Wesley que não abre a boca, você tem um Fabrício que não abre a boca, que é campista, você tem um alemão da Barroca campista, entendeu? Não fazem absolutamente nada. Que você... Sentiu? Não, é como eu estou te falando. Eu estou falando isso porque eu vejo que, por exemplo, não existe mesmo. Independente da questão do campista ou não, eu vejo que não tem nada. Eu vejo milhares de pessoas que vêm aqui no final de semana, vão lá na Missa dos Arautos, saem da Missa dos Arautos, e vão para Mariporã. Vão para Mariporã, vão para qualquer outro lugar. E vai embora, né? Não vem aqui na nossa cidade comer uma coxinha. Não. E eu falo isso que eu faço isso. Ou seja, muitas vezes eu e minha família nós vamos lá para os Arautos e nós vamos lá para São Paulo, vamos para a Estrada da Roseira. A Serra da Cantareira é farta de opção. Sim. Riquíssima. Vai desde São Paulo até Guarulhos, é riquíssima para isso. Exatamente. Mas Caieiras não. E é uma infelicidade, né? Porque assim, poderia potencializar isso dentro da nossa cidade, poderia fazer alguma atividade baseado, né? Não só nos Arautos, mas também lá no santuário, né? Na Chance também, aqui no Virgem dos Pobres, mas infelizmente, eu me lembro que quem tinha alguma coisa parecida com isso era o próprio o Marco D'Ártora, que ele tinha uma ideia de roteiro mariano, alguma coisa assim, que em algum momento eu fui impactado por isso, né? Mas não foi? Nunca saiu do papel. Nunca saiu do papel. Então, assim, é uma tristeza, porque poderia ser uma potencialidade da nossa cidade, mas não o é. Mas eu falei para você, eu perguntei sobre a questão política, né? Por quê? Porque, assim, muita gente se utilizam, né, da fé, não só da fé cristã católica, mas também de outras siglas também aí, para poder fazer campanha. Eu já vi isso na minha vida política, na minha trajetória, enquanto, né, não candidato, mas a gente sempre esteve muito próximo, né, do que os candidatos fazem, das eleições. E eu vejo que, assim, muita coisa tem mudado, né? Eu vejo, assim, tipo, que ao passar do tempo, né, ao passar dos anos, né, as campanhas vêm mudando muito, né? As campanhas eleitorais vêm mudando muito. Essa campanha eleitoral, essa última campanha eleitoral que a gente viveu, né, ela teve assim muitos pontos, né, pontos altos, pontos baixos. Teve muito essa questão da religiosidade, teve no meio de tudo acampamento, teve novena. Eu vi candidato na porta de igreja, eu vi de tudo, né, nessa última eleição. Mas essa eleição, ela acendeu muitas situações.
levantou nomes, E enterrou nomes. enterrou nomes, né? E voltando lá no nosso início da conversa, um fato que ocorreu que mexeu com a política regional, não foi tipo assim, mexeu com Franco, mexeu com Caieiras, mexeu... Bagunçou assim embaixo, né? Bagunçou. deu aquela bagunçada, Bagunçou né? demais. E muitas pessoas ainda, Marcelo, isso, eu não sei se dá até para colocar aqui a câmera, que dá para ver nós dois, aqui a câmera, isso. Nós dividimos, né, Marcelo, uma bancada, né, nós dividimos essa bancada de um outro programa e ainda hoje muitas pessoas me param na rua, questionam a mim, perguntam sobre o que aconteceu, por que não foi falado mais, e por que foi falado, como que foi falado. E, inclusive, o próprio Ronaldo, né, aqui no começo do programa, o Ronaldinho falou que a principal notícia foi essa. Felipe Lima, né? Você considera essa a principal notícia da política? Foi. Assim, como o Ronaldinho colocou, felizmente colocou, foi muito feliz nessa colocação. A grande notícia da eleição de 2024 em Caieiras foi o Felipe Lima, sem sombra de dúvida. Assim, eu quero até deixar... A gente estava na bancada, né, do Direto ao Ponto. Era um programa, hoje eu falo isso com toda segurança, era um programa que tinha tudo e um pouco mais para dar certo. E antes do Marcelo continuar, isso é uma fala que o Marcelo precisa fazer, porque muitas pessoas perguntam. Sim. Nós saímos do programa, né, o Marcelo saiu antes de mim, eu saí um pouco depois, mas muitas pessoas questionam ainda. Cadê o Marcelo? E o Marcelo? Por que o Marcelo? E eu acho que agora é o momento da gente colocar, de fato, os pingos nos is, e esclarecer o que direto de fato... ao ponto, né? E de fato, né? Direto ao Hoje, ponto. E de fato, hoje, ir direto ao ponto, né, Marcelo? Porque era um programa que tinha tudo para dar certo, exatamente tudo e um pouco mais. Mas onde está o ponto do problema daquela bancada? Toninho Lopes. Esse era o grande problema, que logo nos primeiros programas eu achei muito estranho. Eu fiquei com muito medo de ter o Toninho Lopes do meu lado, pela forma como ele articulava, ele direcionava o programa. Assim, eu sentia que ali, Ronaldo, eu poderia sair com um monte de processo nas costas. Eu tinha esse mesmo sentimento. Eu tinha, então era assim, depois, com o tempo, eu fui percebendo a ligação dele com a esquerda, né, principalmente com o PT. E isso me deixou muito mais preocupado. Você acha que ele articulava o programa de certa forma para tipo, tentar denegrir você? Eu não sei por qual motivo, razão ou circunstância. Isso aí Mas será que hoje... isso já... Eu vou fazer aqui, lógico, né? A gente está batendo esse papo solto aqui. Será que isso não está relacionado àquilo que aconteceu na outra campanha? Será que não foi um revanchismo? Quando teve um vídeo seu, pegaram um corte de um vídeo seu, Marcelo, eu não vou trazer esse vídeo à tona mesmo, porque para mim não é interessante, acho que nem para nenhum de nós, mas eu vou trazer a memória. Sim. Onde você falava uma determinada frase, né? Pegaram essa frase, fizeram uma pinça dessa frase, colocaram fora de contexto, jogaram nas redes sociais. E o então prefeito Kiko Sileguin, que era prefeito ainda, não era deputado, ele, inclusive, né, você chamou a atenção do prefeito, né? E esse prefeito soltou um outro vídeo, o Kiko falando, né? Sim, inclusive deixar bem claro que no vídeo fala assim, processo, você foi processado? Kiko, Não foi. Não foi processado, não foi nada. Será que naquele momento já não era tipo assim, vamos tentar reestabelecer os pontos aqui? Eu não entendo os motivos pelos quais o Toninho, ele fazia toda essa articulação para me prejudicar. E a gente vê dois momentos ali bem claro, que foi com o Ronaldo Berti, que eu falei uma palavra, Ronaldo Berti, e ele colocou o Ronaldo Berti lá para ficar me fuzilando lá quase 15, 20 minutos. O mesmo se repetiu com o Gustavo, né? Então, a partir dali eu comecei a perceber que ele ficava armando. E essa armação culminou exatamente com o vídeo do Felipe. O vídeo do Felipe foi a gota d'água. Porque, Ronaldo, tanto eu como você, nós não sabíamos daquele vídeo. Sim. Nós não tivemos acesso àquele vídeo. Eu vi aquele vídeo na bancada. E, pela ordem, eu fui o primeiro a falar. Era o Tiago, eu, o Toninho, você e o Samuel. Eu fui o primeiro a opinar. Eu vi o vídeo e eu opinei. Ou seja, eu não opinei.
Eu não tinha como falar de um vídeo que foi editado, um vídeo que eu não sabia quem gravou o vídeo e quando gravou o vídeo. Em que contexto? Em que contexto? Ou seja, foi só aquele vídeo? Não tinha como eu opinar. Falar que ele era bandido? Falar que ele é o quê? Somente que eu me posicionei ali, eu precisava de mais elementos como jornalista, como historiador, para poder avaliar aquele vídeo. E aí o Toninho já veio massacrando, o Samuel já veio massacrando mais ainda, o Toninho não gostou da minha colocação, pegou um corte de 1 minuto, alguns segundos, 50 segundos, postou no Instagram me denegrindo, patrocinou o Instagram, para atingir, impulsionou, né, para atingir mais pessoas aqui na região, simplesmente para me denegrir, porque eu não concordava com aquela fala que Felipe é bandido, que Felipe é isso, que Felipe é aquilo outro. Eu não estava aceitando isso de jeito nenhum. E quem era o Felipe para mim? Quem era o Felipe para mim? Nada. Felipe, eu acho que... Eu tinha visto um vídeo do Felipe apoiando o Kiko, apoiando o PT, eles são lá do Kiko, alguma coisa assim, né? Então, pelo fato de eu ver ele ligado com o PT, eu nunca tive contato com o Kiko, com o Felipe. Tanto é que o Felipe tem foto com todo mundo, mas não tem foto comigo, né? Ou seja, eu acho que eu só vi o Felipe umas 2 vezes na vida. Mas aquele vídeo me deixou incomodado. Me deixou incomodado porque não era correto o que eles estavam fazendo. E eu esperei. E pelo fato de eu ter esperado, de eu não ter me posicionado e entre aspas, até defendi o Felipe, hoje você vê o resultado. Olha como está o Felipe, cara. Olha como está o Felipe em Franco da Rocha. Sabe, eu sinto orgulho disso. Inclusive, se o Felipe estiver aí me ouvindo, eu espero que ele tome uma cervejinha comigo, né? Poxa, eu mereço tomar uma cervejinha com ele, dar um abraço nele, porque é lindo, cara. É lindo, Ronaldo. Você vê um cara que tinha tudo para ser eleito vereador. Não, é verdade. E na realidade, até, Marcelo, eu vou falar uma coisa, eu vou até um pouco mais longe, né, nessa história toda. O Felipe Lima era um daqueles caras que ascendeu politicamente. Que é aquele cara, tipo assim, não vem de uma família rica, não tem um sobrenome importante, não. É um cara que ele veio trabalhando ao longo dos anos, né? Ganhando o espaço dele, trabalhando em Brasília, fazendo todas aquelas conexões que todo mundo já conhece, e ele ganhou espaço. Chegou no momento de eleição, era um nome, eu dava como uma eleição certo, ganha. Pelo partido da Lorena. Exatamente. Só que acontece o seguinte, a gente sabe também que as forças políticas, elas se movimentam, né? E tenta, por exemplo, isso aconteceu muito em Caieiras, eu quero você no meu time, Marcelo, então eu quero você. E o que acontece? O Felipe Lima foi um desses caras que tentaram cooptar. Sim. Né? Era um peixão, né? Exatamente. Não, vamos para cá, vem para cá. E por questões, né, do próprio Felipe, eu acredito, eu estou falando isso, eu não tive essa conversa com o Felipe, mas é o que a gente ouve, né, nos bastidores do negócio, ele não aceitou. Não aceitou estar do outro lado, pular um muro, né? E com o Kiko. E aí a gente sabe como que é o modus operandi, né? De algumas pessoas ligadas a esse partido. E começaram a fazer o seguinte, se você não fizer isso, a gente vai fazer isso. Se você não fizer aquilo, a gente vai fazer aquilo. E, de uma certa forma, pode ser que isso tenha acontecido e culminado com aquele vídeo, né? Porque aquele vídeo visava 2 situações muito claras. Na realidade, eram 3, né? Vamos falar, tipo assim, era atingir a Lorena, né? Que um abraço, viu, Lorena? Campanha linda, eleição melhor ainda. E eu cravei que você ganhava lá a eleição também, né? Era denegrir a imagem, né? Jogar essa sombra, né, em cima da Lorena, que foi... O programa tentou fazer isso e a gente não sabia, né? Descaradamente. Assim, de uma forma, né? Vergonhosa, né? Eu me senti mal de estar naquela bancada. Eu também. Em vários momentos eu me senti assim, tipo, muito constrangido de ter que ouvir certas coisas também. Então, aquele foi o primeiro momento. Segundo momento, acendeu o nome da Josi em algo que poderia ser usado como um exemplo, né? Não, mas foi usado de uma forma política. Associar o atual prefeito de Caieiras, né? O Lagoinha, um vídeo que chegou até a gente, tinha até uma capa com Lagoinha, o Felipe Lima, então assim, tentaram fazer isso. Então, tipo assim, eu achei que quem tramou aquilo ali é uma coisa meio shakespeariana, né? Tipo, o cara que
tramou aquilo ali foi o cara tentou articular todas as cidades, vou movimentar todas essas peças com uma única jogada só. E, Deu certo, nisso, né? e nisso daí é assim, você pega uma pessoa, um católico, né, ele é bem católico, é um cara que trouxe muitos benefícios, não só para Franco da Rocha, mas para a região. É um cara assim que é um ativista político. Então, diante da ganância política, diante da ganância da audiência, vamos esmagar uma pessoa, vamos destruir uma pessoa. Não importa quem é essa pessoa, não importa se essa pessoa tem família, se ela participa de uma comunidade, não importa nada, vamos esmagar esse. E aí vem a grande pergunta, né? Como está o Felipe hoje? Como está o cara que tentaram puxar o tapete? E como estão hoje as pessoas que tentaram puxar o tapete do Felipe? Como está o Toninho Lopes hoje? Eu não sei nem por onde anda. Como está o Thiago? Como está a Josi? Como está aquele outro menino lá que gravou o vídeo, né, que teve 100 votos, 150 votos? Uma vergonha na eleição, né? Então... e como está o Felipe hoje? Hoje ele tem aí eu ouço comentários que ele é um potencial candidato a deputado, que eu acho que ele tem condições para isso, porque ele é muito bem articulado na região, muito bem articulado com as igrejas aqui na Diocese de Bragança. Já ouvi dizer que ele vai ter um cargo muito alto em Francisco Morato. Franco da Rocha. Em Franco da Rocha, né? Como secretário, talvez. Então, assim, ele cresceu muito. Isso em questão de semanas, meses no máximo. Isso daí, gente, serve como exemplo. Pense antes de você esmagar uma pessoa, humilhar uma pessoa, querer triturar uma pessoa, querer destruir uma pessoa. Mas aí que tá. É o poder pelo poder. Entendeu? Foi o que eu vi isso. Então, de certa forma, vocês acham que a questão do vídeo foi positivo para ele? Olha, assim... Não sei se positivo, mas assim, tipo, catapultou ele pra Mas cima. que resultou em... Foi a mesma coisa que aconteceu com o Kiko e comigo. Sim. O Marcelo tem 80, só num dos perfis, 80 mil seguidores no Instagram. Né? Me projetei graças a quem? Ao Kiko do PT. O Kiko do PT me esmagou de uma tal forma. Quem era o Marcelo há 4 anos atrás nas redes sociais? Quem era o Marcelo? Entendeu? O Marcelo era papel, o Marcelo era jornal. Né? Mas não mídia virtual. E quem me catapultou? O Kiko do PT. Entendeu? Esmagou tanto que levantou o Marcelo. A mesma coisa agora com o Felipe. Esmagou tanto, achatou tanto que levantou o cara. Mas é que tá. Agora eu vou fazer uma outra provocação. Marcelo, mas para pensar comigo, né? Vamos lá. Todo o teatro, todo aquele certame midiático foi criado para eleger quem? Eleger a Josi. E eleger quem em Franco da Rocha? O irmão do O irmão Kiko, do Brandinho. Kiko, né? O Brandino, né? E a campanha do Brandino foi um espetáculo. Foi gigantesca. Gigantesca. Eu até falei pro Ronaldinho, o lançamento da Show de campanha Rock in dele, eu achei que ia chegar o YouTube, mano. Tipo, sabe assim, tocando, era um negócio absurdo. Ele era headliner do Lollapalooza. Era mais ou menos, era 4, 5 painéis de LED, um negócio absurdo. Pirotecnia, muito fogo. Exatamente, os caras trouxeram tudo que Estrutura. podia, uma estrutura. Caíras também, a campanha dela foi muito forte, né? Tipo, uma campanha grande, né? E aí, tipo assim, a rádio gastando... Bateu pesado. Bateram pesado. Aí, fazer debate, fazer aquilo. Aí, sabe o que eu lembro? Sabe aquela musiquinha, tem um videozinho, um memezinho, que o menino canta que eu não sou tão forte quanto eu pensava, sabe? Sei. Sabe aquele memezinho? Será que o pessoal não achou que eles eram mais fortes do que eles pensavam? Olha, eu sempre falei isso, gente. Não foi de hoje, não foi no programa. Eu sempre fui taxado com CH de louco. Né? Eu fui menosprezado pelo Roberto, pelo Kleber, pelo Gerson, pelo próprio doutor Hermano. Você tá louco, pelo amor de Deus, tá falando isso. Mas a sigla PT, você fala PT, você fala, ai, aquela coisa do PT. PT. Então, assim, o problema é a sigla PT, do Estado de São Paulo, na região, PT. Você fala PT, o pessoal, vixe, quero esse negócio perto de mim, não. E não importa quem esteja na frente. Vamos falar um português claro. O Kiko
foi um grande prefeito. Foi um grande prefeito. Não tem o que falar. Um grande gestor. Na minha opinião, cara, um dos melhores de Franco da Rocha. Mas qual o problema do Kiko? PT. Só isso. Entendeu? Mas é que tá. Você fala muito sobre isso. A gente já teve essa conversa anteriormente. A eleição em Caieiras, ela foi determinada pela essa movimentação do PT na cidade. Sim. Isso, assim, o PT elegeu o Lagoinha. O Lagoinha deve a eleição dele ao PT. Ao Kiko do PT. Por quê? Porque você tinha um grupo, Ronaldo, um grupo poderoso. Você tinha Roberto Ramamoto, você tinha Gersinho Romero, você tinha ali a Josi, Adriano Sopó, Kleber Furlan, tinha ali o doutor Hermano. Um grupo poderoso, mas a ganância da Josi colocou um bode na sala, que é o Kiko do PT, que não era necessário. Entendeu? E o Kiko do PT, ele dividiu o grupo, rachou o grupo, todo mundo. Né? O grupo dividido, a Josi saiu muito enfraquecida. Ela ficou conhecida como a esquerda. E o Lagoinha adorou. O Lagoinha amou isso daí. Amou essa divisão, esquerda, direita. E aí o Lagoinha, ele surfou na onda Bolsonaro, na onda do PL, na onda do Tarcísio. O Tarcísio fez vídeo para ele. Entendeu? Então, ele do PL, em ascensão, com o Tarcísio, com aquela esquerda do Kiko do PT lá, com o Roberto enfraquecido, com uma equipe midiática fraca, o que se salvou lá foi você, o cenário estava montado. Ou seja, quem elegeu Lagoinha foi o Kiko do PT. E aí, você fala isso, você vendo isso, né? O efeito que aconteceu em Franco da Rocha, vamos lá. Mesma coisa, tinha já 8 anos do PT ali, já tinha o Kiko feito 8 anos, tinha elegido lá o seu sucessor, que foi o doutor Nivaldo, né, que também, né, não era um petista de carteirinha, mas ele estava dentro do governo do PT durante 8 anos. E aí você vem com uma Lorena, né, que era vice-prefeita, né, uma pessoa conhecida, uma pessoa amável, né, uma pessoa que tem assim ela tem um posicionamento um pouco diferente, pelo menos eu sinto isso. Ela é mais centrada, né? Exato, assim, você vê isso nela, eu sinto isso nela. E ela vem, desponta, peita esse establishment e se elege. Se elege bem contra uma máquina poderosíssima que tentaram, com o vídeo do Felipe, tentaram jogar isso nas costas dela, com o debate, né, que... Né, tudo. Fizeram tudo. Fizeram de tudo que poderia fazer para poder jogar a terra em cima dela e acender o nome do candidato do PT. Em Caieiras, a mesma coisa. Né? Vamos fazer valer o nome, né, essa ala esquerda, né, que estava dentro dessa campanha da candidata do PV. Vamos fazer isso e vamos tentar jogar tudo contra o próprio Lagoinha. Fizeram muitas coisas contra o próprio candidato, contra o prefeito. E aí eu torno a falar, né? Acho que não era tão forte quanto eu pensava, porque você vê, ela ganhou bem lá, eu não tenho o exato número, mas foi uma campanha. Não, ela ganhou com uma diferença considerável. Ela ganhou 10 pontos à frente. Ela ganhou bem. Em Caieiras, Lagoinha acabou com a freguesia, vamos falar tipo assim, né? Acabou com a freguesia. Não tem mais oposição. Aí o que acontece? Mas aí a gente fala da eleição para prefeito, para vereador, ela é um préquel para uma candidatura para deputado. E aí nós temos dois extremos para deputado, né? Nós podemos falar do Kiko e podemos falar do Lagoinha. Você acha que eles podem ser novamente antagonistas numa eleição? Como deputado, sim. Como deputado. E estou falando que isso daí é para daqui a 2 anos. Você acha que Por isso quê? já pode acontecer na próxima eleição? Sim, sem sombra de dúvida. Por quê? Porque o Lagoinha, ele foi um péssimo gestor, isso aí é claro, mas só que ele é um grande articulador político. E o Lagoinha, ele sabe, nesse ponto, ele tem consciência disso, que ele está em ascensão, ele está com mais de 30 mil votos, cara. Isso aqui é Ele veio com uma bolsa cheia, né? Bolsa cheia. E ele está na onda do Tarcísio, na onda do PL.
Então ele está bem, entendeu? Então vamos imaginar que é uma realidade ele fazer um grande governo agora em 2025. Um governo de direita. Ele fala assim, assumir um governo de direita. Que a Quando você fala governo de direita, o que você considera governo de direita? A marca do governo de direita é segurança. Ou seja, imagine ele fazer uma cidade que, né, segura mesmo, um exemplo. Né? Porque o cara de direita, ele não quer ficar preocupado, ele não está interessado em discutir gênero, discutir banheiros de homem e mulher, ele não está interessado nisso. Ele está interessado em trabalho e voltar para o trabalho com segurança. O cara da direita, ele quer estar em casa tranquilo, assistindo seu jogo, assistindo sua novela, lendo seu livro, de boa. Ele não quer um cara incomodando na porta dele com o som ligado. Não quer um maconheiro na porta dele fumando maconha. Esse é o cara da direita. E o Lagoinha ele tem que olhar para essa pessoa, para a família. Se o Lagoinha faz um governo de direita focado na segurança dos bairros, na organização dos bairros, visando a tranquilidade dos bairros, ele consegue unir Caieiras inteira, não somente 30 mil votos. Segundo ponto, ele fazia exatamente o que o Kiko do PT fez no segundo mandato dele. O que foi que o Kiko fez no segundo mandato dele? Juntou todos os seus adversários. Ele precisava dos votos daqueles adversários. Então ele apaziguou aqueles adversários. E saiu com montoeira de votos de Franco da Rocha. Para ele, vou ir para o pai dele. Ou seja, o Lagoinha ele tem que ver que a Josi foi somente uma adversária. O Kleber foi somente um adversário, o Gerson foi apenas um adversário, o Ronaldo foi apenas um adversário que estava lá do outro lado, de boa, nunca quis mal dele. Então ele vê as pessoas somente como adversário e começar a apaziguar. Ele tem um ano para isso, né? Apaziguar esse pessoal tudinho, porque querendo ou não, o Roberto vai apoiar um candidato a deputado. Sim. O Gerson também, a Josi também, o Ronaldo também, o Hermano também, todo mundo vai apoiar o candidato a deputado. E por que todo esse pessoal ele não pode trabalhar para uma união? E esse ano tem um cenário muito interessante, porque virtualmente nós temos aí Renata Ceni, Sim. de Morato, que elegeu lá o Hildo Guzmão com uma vitória acachapante também, né? Ela fez que ali é o uma seu... candidata natural para deputado. Ela era uma candidata natural para E deputado. ela veio muito forte, né? Na última candidatura dela, ela fez o quê? Uns 90%? Sim, Foi quase isso. Foi de lavada lá. Foi, exatamente. Então nós temos o nome de Renata Ceni, que é PR, é isso, né? PR. Partido Republicano. Os republicanos. Do Tarcísio. Tarcísio. Aí você tem o Lagoinha, que veio muito forte nessa última eleição para prefeito, sim. que é um nome que acende, certo? Sim. Está em ascensão. Aí, exatamente. Eu acho que o Kiko ele vai perder muito espaço, né, em Franco da Rocha, porque no último mandato o Kiko ele se tornou uma espécie de, vamos falar assim, emissário de boas novas, né? Sim. O único deputado o deputado que trazia as emendas, que trazia recursos, né, que ia para a rede social falar, eu fiz isso para Franco da Rocha, chegou muito forte, né, com ele, essa informação, tipo assim, com ele, é como se ele fosse o único deputado que trazia esse tipo de recurso para a cidade. Que não foi, teve outros deputados também, mas assim, até pela questão midiática, né, em cima do nome dele, ele apareceu como um grande, o deputado benevolente em trazer recursos para a cidade de Franco da Rocha. Mas com a Lorena também, eu acredito que isso vai aparecer muitos outros deputados. Sim. Trazendo recurso, trazendo isso, porque também ela congrega um pouco mais do que o próprio PT. Né? Ela congrega muito mais. E eu também acredito que em algum momento o Kiko vai chegar, vai falar assim, Lorena, vamos conversar. Ele é político, ele sabe fazer isso muito bem. Eu vejo assim, que a Renata Ceni ela será candidata natural a deputada, né? E eu vejo uma possibilidade, isso aqui eu vou ser o primeiro a estar falando isso, de uma dobradinha com Lagoinha. Você acha que é possível? Possível. Imagine um federal e um estadual. PR e PL. Olha que lindo. PL e PR. Ou seja, Bolsonaro e Tarcísio. Olha que coisa linda. Morato e Caieiras. Tendo isso, Morato e Caieiras, onde o Kiko vai ter voto? Aí você tem E agregado a tudo isso, você tem uma situação. O Brasil
com o dólar batendo quanto hoje? 6,20? 6,20? 6,17. Eu li em algum lugar, eu vi em algum lugar, eu não sei quanto que bateu o dólar, que depois alguém me passa essa informação. Eu vi em algum lugar, tipo assim, escrito assim, o Brasil não aguenta mais 2 anos com o Lula. E tem uma coisa interessante, é que... E a assim, imagem do Kiko está muito ligada ao Lula, né? sim, o Kiko, desculpem aí as pessoas que gostam do Kiko, tudo, mas vamos aos números, aos fatos. O Kiko, a situação dele, estatisticamente, numericamente, quantitativamente, eu sou um pesquisador quantitativo, gosto disso, de números. O Kiko, no estado de São Paulo, ele está praticamente destruído. Isso é um número interessante, porque assim, o Kiko, ele é o atual presidente do PT. da estadual do PT. E quantas cidades que o PT fez no estado de São Paulo? O PT fez, eu até tenho esses números, fez 4, Ronaldo, não cai aí da cadeira não, tá? O PT fez 4 prefeituras no estado de São Paulo inteiro. No universo de mais de 600 municípios. 650 municípios, fez 4. A única cidade com relevância, Mauá. Mauá é uma cidade de 400 mil habitantes, né? 418 mil habitantes. E aí ele fez uma cidadezinha chamada Matão, com 79 municípios. Santa Lúcia, 8 mil habitantes. E Lucianópolis, com 2 mil habitantes. Mauá, Matão, Santa Lúcia e Lucianópolis são as 4 cidades que o PT elegeu prefeito. Isso dá exatamente 1,2% da população de São Paulo. 1,2%. Qual é o tamanho do PT no estado de São Paulo? 1,2%. Isso é a gestão, pode-se dizer assim, né, do Kiko do PT à frente do PT na presidência do estado de São Paulo. Ou seja, não assim, o Kiko, desculpem aí o pessoal que gosta do Kiko, mas o Kiko foi o pior, em larga distância, o pior presidente da história do PT no estado mais rico da federação. Mas será que não foi isso pelo fato de ele ter ficado tão imbuído na campanha do irmão aqui em Franco da Rocha que esqueceu de ver as outras candidaturas? Assim, eu não sei, nessa parte eu não sei qual foi o que ele fez. Mas só sei que eu só posso ver esses números, né? Eu não estou falando mal da pessoa do Kiko, estou falando da gestão. Da gestão. Não, pode ser alguma. Ele é o exemplo máximo da incompetência como presidente estadual do PT. Ele foi um exemplo de prefeito. Isso aqui é fato. Ele foi um grande prefeito. Tanto é que os números que ele teve para deputado em Franco da Rocha em conteste. Mas como presidente do PT estadual, foi uma tragédia sem precedentes de número, e os números são claros. E aí você imaginando que o Kiko vai precisar de pelo menos 140 mil votos para ser reeleito. Onde que ele vai ter base para fazer Onde isso? ele vai ter? Morato, Caieiras, Franco da Rocha com a Lorena, que vai encher de deputado lá? Difícil. E o Estado de São Paulo? Ele vai sair catando votinho de vereadores que foram derrotados, essas coisas? E aí é uma situação E aí, dramática. numa situação onde você acende o nome de uma Renata Ceni, que está surfando numa onda gigantesca, você traz um Lagoinha também, que também está saboreando essa vitória Sim. ainda, né? Então, assim, que são jovens, que têm possibilidades. Sim. Então, assim, e chegam para uma próxima eleição com os nomes lá no topo. Sim. E o Kiko, querendo ou não, Derrotado. o nome derrotado. Sem contar que criou inimigos poderosíssimos lá em Franco da Rocha. Ou o próprio Felipe. Sim, exatamente. E, inclusive, também, o que eu acho, assim, Marcelo, que a gente também tem que analisar é o cenário pós-PT, né? Eu já li algumas vezes, assim, algumas histórias, que, assim, eu não estou afirmando isso aqui, não. Estou falando que é o que você dá um Google aí, você vai ver. Que todas as vezes, né? Tipo assim, como que é? O pessoal fala, onde o PT passa, né? Depois nem na grama nasce mais, né? Então, assim, e me parece que há uma apuração aí, junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, onde as prefeituras de Franco da Rocha estão com um déficit gigantesco, né? De algo em torno aí de 170 milhões, é isso? Isso. Né? Segundo o Tribunal de Contas. E aí você
entende uma série de situações. Tipo assim, pô, chegamos a um ponto onde a cidade deve mais do que arrecada. Né? Aí você consegue constatar a ineficiência do Estado, né? De gerir recursos ou de criar recursos. Né? E, infelizmente, a gente vê isso. E eu acho que isso é um passivo que a Lorena Sim. vai ter que saber torear. Agora eu acho que novamente eu volto aí no Felipe Lima, né? Todo mundo sabe que ele é muito bem articulado em Brasília. Ele já trouxe muitas emendas através de deputados para cá, ele vai ter muito trabalho. E agora a Lorena vai ter que fazer o básico, ir lá com o Pires, pegar a mãozinha lá em Brasília e ir trazendo o dinheirinho de lá de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é deputado, para tentar, pelo menos nesse primeiro ano, dar uma balanceada. Não tem outro caminho, né? Então a Lorena, coitada, vai ter trabalho de monte e nós vamos ter que compreender, né, a situação dela nesse. A população vai ter que. Porque também é aquilo, né? Se existir oposição, eles vão querer bombardear e vão querer colocar tudo isso no bolso dela. Óbvio, né? Mas a gente vai ter que ter um pouco de paciência, o morador vai ter que ter paciência, porque agora é uma renovação que vai acontecer dentro da cidade, coisa e tal. E falando em renovação, né? O nosso primeiro programa, eu entrevistei o Ítalo, né? Que foi eleito vereador, um dos mais jovens da história de Caieiras, mas eu senti também uma renovação da política. Eu pego lá em Cajamar, eu tenho o Cauã, que foi eleito, né? O Danilo já era um prefeito jovem. Sim. Né? Inclusive, no nosso programa eu cravei que o Toninho Ribas jamais seria eleito em Cajamar, e não foi eleito. Né? Aí você vê o Cauã, que é um cara jovem, Francisco Morato também, né? Renata, muito jovem, prefeita por 2 mandatos, elegeu o Wildo também, que é um cara, né, jovem. Nós chegamos com a Lorena também, que é uma prefeita jovem. E o Lagoinha faz um primeiro mandato com uma idade muito abaixo dele. Exatamente. Né? Uns 30 anos, eu acho. Você acha que os medalhões políticos estão indo embora? Agora acabou, né? Então a gente vê aqui em Caieiras em especial, né? Esse pessoal aí, infelizmente ou felizmente, depende do ponto de Ou vista. renovação, alguma coisa assim? O tempo deles passou, né? O Roberto e o Gerson deixam um grande legado, né? E agora é a vez do Lagoinha. Eu acredito mesmo que o Lagoinha ele não vai perder essa onda, não tem nem lógica ele imaginar numa candidatura a deputado daqui a 6 anos. Muita coisa muda em 6 anos, muita coisa muda. Então, daqui a 2 anos está aí. Está aí, a onda está muito boa, é um cenário perfeito. Então, é o momento de um jovem, que nem o Lagoinha. Alinhado com a direita. Alinhado com a direita em ascensão, não somente aqui em São Paulo, no Brasil, mas no mundo a direita está em ascensão. Pode ver que ganhou nos Estados Unidos, a União Europeia, a Argentina. Então, a direita está em ascensão. No Brasil mesmo, a direita nadou de braçada. Né? Então, é o momento do Lagoinha esse. E essa renovação é um fato. Né? Temos que encarar como fato. E você enxerga nomes dessa renovação? Você vê, por exemplo, é o que a gente falei, citei o Ítalo, temos aí também o próprio Conrado, o Amamoto, né, que é filho do Dr. Roberto, que foi candidato nos 45 do segundo tempo. Olha, carrega um sobrenome, sim. Né? Eu vejo aí 3 grandes nomes da direita em ascensão. 3 nomes de ascensão da direita. Né? E o primeiro é o Conrado. Conrado, ele tem tudo. Se ele começar a trabalhar... Se ele incorporar o político. Se ele incorporar o político agora, não fazer que nem o PT. Só vai ser candidato lá aos 45 minutos do segundo tempo. O PT em Caieiras é isso, né? Só sai candidato aos 45 minutos do segundo tempo. E ele sai muito, tipo assim, nos 45 do segundo e faz uma votação muito boa, Sim. né? Então, se ele começar... Porque olha onde o Conrado está locado. Dentro de um gabinete natural, que é o consultório dele. Então, ele atende as pessoas ali. O Roberto fez isso a vida toda. Né? O pai dele fez isso a vida toda. Então, ele está bem... Ele sabe esse caminho. Ele sabe esse caminho, ele conhece esse caminho. O nome dele é muito forte. A aparência dele é muito boa. Né? Ele é médico. Ele teve uma votação expressiva, mais de 500 votos. Né?
Um outro nome também é o Vanilson, que foi uma surpresa. Ele é articulado com os grandes nomes da direita. Poxa, a Carla Zambelli veio em Caieiras. Aqui, né? A Carla Zambelli tem mais de 3 milhões de seguidores no Instagram. Foi a deputada mais votada em São Paulo, uma das mais votadas do Brasil. Veio aqui apoiar ele. Veio, fez vários vídeos. Né, o próprio o Carlos Bolsonaro, né? Veio aqui, apoiou ele. Então, ele é bem articulado com esses medalhões aí em cima. Claro que ele precisa fazer e ele é católico, bem católico. Ele precisa agora fazer um trabalho de base. Não basta ter todo esse apoio, ele começa a fazer um trabalho de base. E o outro nome também, que eu acho bem interessante, é o próprio Fernandinho. Né? O Fernandinho ele teve 500 votos também, né? Primeira campanha dele, saiu ali aos 45 minutos do segundo tempo, ninguém sabia. O Padre Diogo Sim, é verdade. abraçou ele. Então, uma rede social minúscula, né? Fez seus videozinhos, tal, bonitinho, humildade total, 500 votos. Tem condições de ser o próximo vereador aí nas próximas eleições. Então você acha que Sim. Conrado Amamoto, Vanilson Wilson. Messias e Fernando Gomes. São os nomes, tudo na casinha dos 500. Ali, que tem possibilidade assim. Muita mesmo, né? Obviamente, fazendo o dever de casa certinho a partir de agora. Então, eles têm tudo Já pra se fazer lançando isso. agora. Se lançando Né? agora. É importante isso também, né, Marcelo? As pessoas esquecerem esse conceito de ser o candidato Copa do Mundo. Sim. Né? O que é o candidato Copa do Mundo? É aquele que só aparece de 4 em 4 anos. É. Né? Então, assim, infelizmente, a gente viu isso na última eleição, viu muita gente agindo dessa forma e o resultado não foi esperado. Então, o candidato que quer se estabelecer enquanto político, quer ser lembrado nas pessoas no próximo momento de eleição, eles têm que começar a campanha agora, tem que articular agora, tem que se mostrar agora, tem que trazer suas opiniões agora, porque na hora que chegar a campanha, eles já são naturalmente candidatos. As pessoas já têm eles como candidato. Eles não vão se formar candidatos no período eleitoral. Eles se tornam candidatos ao longo do período. Então, isso é muito importante frisar também aqui. Bom, esse papo tá muito bacana, né? Tá muito da hora. Falar sobre política é uma coisa que a gente gosta muito. Pô, a gente adora, a gente faz isso 24 horas, né? Mas tem outras coisas bem. Tem algum time de coração, Marcelo? Sou São Paulino roxo. São Paulino roxo? De ir no estádio, não? Opa! Gosta lá da nomenclatura Morumbis ou não? Você é Morumbi raiz? Sou São Paulino. São Paulino, né? E você vê, né? A gente fala de time, Ronaldo é corintiano, roxo. Eu sou corintiano. Formei meu filho corintiano, mas eu não achava que ele ia ter esse amor por esse time. Esse time é uma doença que ele me faz mal, cara. Faz mal pra ele, ele chora, ele fica nervoso, ele... Tipo assim, tem um compromisso, pai, tem que ir logo, porque daqui a pouco tem jogo do Corinthians. Então, assim, é uma coisa absurda, né? Já assisti jogo do Corinthians no cinema. Já assisti jogo do Corinthians no cinema. Então, assim, e a gente... Falar de paixões, né? A gente falou só de paixões aqui hoje. A gente falou da igreja, que é uma paixão, né? Sim. A gente falou da política, que também é uma paixão. E qual que é a outra paixão do Marcelo? A minha maior paixão é Deus, Jesus Cristo, né? A minha grande paixão é Jesus Cristo. E aí nós temos uma linha aí, né? Que é o meu filho, Guilhermão. O Guilherme, que agora... Não poderia deixar de citar, né? O Guilherme fez uma defesa de TCC aí impecável. Fui muito bem aprovado na primeira fase da UAB. Agora vou poder levar processo tranquilamente. Tem que ir defender de graça, né? Então vou poder levar processo à vontade agora, sem problema nenhum. Que eu estava com medo de levar processo por causa disso, não. Tá? É sempre desagradável, né? Agora vou... Eu também. É brincadeira, não tem nada disso, não. E o Guilherme, e claro, a mulher que mudou a minha vida, a Kill. Ela está aí no livro, me ajuda em todos os momentos e são as minhas grandes paixões. Né? Não, e aqui, né, quero mandar posso mandar um beijo para sua esposa? É uma querida que eu tenho um carinho gigantesco há muito tempo, inclusive, né? E assim, interessante, né? Muita gente falava sobre programa, né? Na hora que a gente apareceu, né, que nós iríamos estar juntos numa bancada lá no outro programa, existia uma rivalidade histórica, né? Samuel Santos e Marcelo Brum. E sabe o que é legal ressaltar? A primeira bancada que vocês dividem sem discutir, sem a gritaria.
Pois é, né, cara? É Tô verdade. acostumado a ver vocês dois numa bancada gritaria, gritando. Não, exatamente. nem um com o outro, E mas não. um ambiente hostil. Não, exatamente, mas assim... Porque eu quero até falar uma coisa aqui, né? Aquela bancada é uma coisa assim que era muito grito, muito berro e pouca análise. Então, a minha mãe sempre falava pra mim, quando a pessoa não tem argumento, ela grita, É. né? Então, assim, minha mãe sempre falou isso. Quando a pessoa não tem o que falar, ela vai gritar. Então, deixa eu gritar. E tem um outro ditado que fala assim, o cabrito bom não berra, É. né? Então, deixa eu gritar. Eu ouvi muito isso. E aí, falando sobre isso, tinha essa rivalidade, né? Marcelo e Samuel. Aí teve um dia, Ronaldo, que eu encontrei aqui, né? E ela veio, me chamou assim de lado e falou assim, Ronaldo, pelo amor de Deus, fala a verdade pra mim. Eu falei assim, o quê? Ela vai saber do que eu tô falando. Falei assim, tá tudo bem mesmo? Ela falou assim, tá tudo bem. Eu falei assim, mas tudo bem o quê? Não, com o Samuel, com o Marcelo, tá tudo bem. Não corro o risco do meu marido, esse cara querer bater. Eu falei assim, não, por favor. E eu achei aquilo muito engraçado, porque ela me pegou de canto, assim, sabe, Marcelo? Ela veio perguntar pra mim. E depois, né, o que se comprovou foi o seguinte, não é quem grita, né? É quem fala baixinho, né? O problema está no que fala baixinho. Exatamente, como que era? Tem um ditado que fiz, como que é que Judas falava baixo? Como que era? Que eu não lembro quem que falava baixo, e foi Judas que foi lá e traiu, né? Alguma coisa assim de Jesus. Então, assim, era aquele que falava baixinho, que não sei o quê, que era o que se tornou o grande vilão do negócio. E é interessante que naquela bancada ali, eu me tornei amigo do Samuel. Hoje nós somos amigos mesmo, né? A gente passa aí, brinca e tal. É muito legal encontrar ele por aí. E eu me tornei um cara assim, vamos dizer até inimigo. Inimigo, esse é o nome mesmo, não consigo ver a outra. Com o Toninho Lopes. Porque assim, o que ele fez comigo, o que ele... Eu me senti muito, muito mal, porque assim, eu vi coisas também que eu não vou trazer isso aqui, porque eu acho que a gente tem que ter um pouco de ética no que diz respeito àquilo que a gente falava ali. Mas valores e situações que talvez não cabesse, não é o tipo da coisa que eu gostaria de passar para o meu filho, e eu acredito também que você não gostaria de passar para o seu. Sim. Então, acho que esse é o momento do negócio. Mas eu senti, tipo assim, que ali nós fizemos parte de um pacote. Sim. Né? Vamos vender esse pacote, mas nós precisamos de mais ingredientes. Coloca o Ronaldo e coloca o Marcelo. Sim. Mas o pacote já estava vendido. A gente entramos ali, sei lá, eu entrei como boi de piranha, talvez. Né? É isso. Né? Então, assim, tipo, traz o Marcelo, Ronaldo, Então, assim, eu achei que foi isso, eu achei muito... E muitas pessoas, Ronaldo, chegou para mim, pessoas assim, falaram assim, Marcelo, sai desse programa porque está sendo muito prejudicial para a sua imagem, já que você tem uma plataforma aí, você está tão bem nas redes, você ficar se queimando com o próprio Toninho do lado, isso é péssimo. Então eu já... Isso, então foi ruim. Isso aconteceu, a gente sabe, mas assim, a gente está aqui para poder explicar e para poder passar para as pessoas o que de fato aconteceu, né? Então, assim, hoje, lógico, quando eu falei que eu estaria saindo do programa, que eu estaria vindo com esse projeto, era uma coisa que eu já tinha uma vontade muito grande, que era o quê? Trazer o Ronaldo. Sim. Né? A gente já tinha essa ideia, por exemplo, né? Já era uma A gente sempre flertou, né, com essa de fazer alguma coisa juntos, trabalhar juntos, então eu sempre estava muito mais atrás, né? Mas agora eu quis estar com meu pai na frente das câmeras, está sendo, uma experiência muito legal, né? E isso é uma coisa que nós já tínhamos formatado, sabe, Marcelo? Já era um pensamento que nós tínhamos. E, lógico, que a gente está nesse negócio há muito tempo, você sabe disso. Né? A primeira entrevista que a gente fez foi em 2011. Foi. Né? Então, assim, a gente é meio que precursor desse negócio aqui nessa região. E isso era um caminho natural. Mas eu queria dividir isso, chegar no momento de poder dividir isso com meu filho. E chegou nesse momento, e eu fiquei muito feliz, eu pude fazer isso. E poderia, sim, ter feito outras coisas também com a da rádio, mas achei que não, pelo que aconteceu e da forma que aconteceu. Entendeu? Então, hoje eu estou muito feliz. Tento trazer o mínimo de polêmica possível, porque eu acho que existe a polêmica boa, positiva, mas também existe aquela polêmica má, ruim, que serve para destruir, que não é o que eu quero, nem para mim, nem para ele. A gente tem um conceito de vida, mas eu acho que a informação, sobretudo, é o que mais tem que figurar dentro desse tipo de formato. E quando eu trago você, eu estou tentando reparar uma situação que criaram, né,
ao longo desses 4 meses que a gente viveu Sim. dentro do programa, de tentar criar uma imagem um tanto quanto desleal sobre a sua imagem, com postagens equivocadas, com impulsionamentos equivocados, com falas equivocadas e com pessoas que tentaram, de uma certa forma, sabe, transformar a gente como se fosse, tipo assim, loucos, né? Tipo assim, esse cara é um louco, é um maluco, para falar desqualificar, besteira. para desqualificar a nossa pessoa, posição. a nossa profissão, mas desqualificar também aquele grupo político. Porque eu vi o seguinte comentário em uma das postagens, assim, esse aí é o cara que assessora tal, o Roberto Yamamoto, por exemplo. Esse aí só podia ser... Então, assim, usaram de uma forma tão maquineísta, né, para poder chegar, por exemplo, num candidato que, de uma certa forma, a gente tinha uma predileção ou apoiava na eleição. Então, achei que isso foi uma forma muito ruim de começar algo, né, que poderia ter sido muito bom. Sim. Né? Então, acho que esse é o nosso bate-papo, que hoje é o último do ano, né? A gente só vai retornar lá em janeiro, e aí a gente já tem uma agenda um pouco mais diversificada, tem um MC que quer participar com a gente. Sim. Cara, eu tenho uma pessoa, uma das personagens que vai ser mais intrigantes para a gente poder entrevistar aqui. O cara é um bombeiro, mas ele é cego. Ô, louco. O cara é bombeiro e é cego. E é uma das histórias assim mais... E eu quero trazer isso, não só para a gente estar falando para Caieiras, mas para falar para o Brasil, né? Então, acho que você ascendeu dentro da nossa cidade, mas hoje você é um cara reconhecido nacionalmente pelo trabalho que você faz. E a gente fala muito, por exemplo, né? Fulano pode ser candidato, mas você é um cara hoje que tem uma proporção na rede social de uma forma muito grande. Você é uma pessoa que é muito relevante. Então, se eu fosse candidato a deputado, eu queria estar com esse cara do meu lado. Você pode ter certeza disso. Você é uma potência, Marcelo. Você é uma potência. Então, o que foi feito aqui, né, nesse nosso mundinho chamado Caieiras, não reflete o tamanho que você tem. Esquece. Tá bom? Então, queria te falar isso, porque eu acho que deveria ter sido falado isso, ninguém falou isso, mas eu acho que eu tenho que falar isso. Tirar esse estigma, né, que as pessoas colocam. É um puta cara inteligente ou não? Sim, com certeza. As pessoas mais inteligentes que eu conheço, uma pessoa que tem uma dialética perfeita, que sabe conversar, que tem uma possibilidade muito grande de vida. Então, tá aí. 26 anos casado, com um filho formado e formando pessoas, né? Entendeu? Isso é o mais importante. Agradeço muito, Ronaldo. E assim, a gente está aqui para somar, vamos ajudar em tudo que for possível. Tenho muita admiração por você. É mútua. O Ronaldinho, que está aí, né, seguindo os passos. E claro que pode contar comigo para essa sua nova empreitada. Estou aqui, vamos ajudar, vamos impulsionar. Pode contar comigo, viu? E me diz uma coisa. Próximos projetos, Marcelo Brugman. Que promete 2025? Olha, Ronaldo, eu vou investir muito, mas vou investir assim toda a minha alma, toda a minha vida nesse meu projeto de editora. Eu quero continuar publicando livros, quero continuar vendendo livros, quero continuar fazendo palestra por todas as cidades aqui do estado de São Paulo, andando aí nas igrejas, fazendo minhas visitas. Já tenho aí pedidos também para que eu faça edições de livros. Vou continuar efetivo no estado como professor, né, que é o meu cargo. Então, esse pezinho de apoio a gente não pode perder, né, que é um ponto de segurança para a gente. Mas eu quero continuar investindo alto aí nesse trabalho de editora, junto com a minha esposa, junto com o Gui, com o meu filho, com a minha norinha também, né, a Gabs. Ela também escreve? Que ela gosta bastante desse trabalho de marketing. Então, ano que vem a gente pode esperar o volume 2. O volume 2, 3, 4 e 5. Até o final do ano teremos aí a concretização dos 5 volumes. Puxa, que legal. Legal mesmo. Então, a gente pretende lançar todo esse trabalho. E assim, é aquilo que eu gosto de fazer. Né? E também pode ficar tranquilo que eu vou te apoiar muito, vou te ajudar bastante mesmo, vou te ajudar. Eu estou terminando mais 2 livros, né, Ronaldo?
Eu terminei lá 2 livros, tem um livro assim, prontinho no forno para soltar. Eu venho estudando bastante esse movimento das redes, né? Esse tráfego, venho estudando muito mesmo, eu sei que dá resultado e eu vou te ajudar. Não, eu Isso aqui agradeço. é um trabalho, é uma promessa que eu falo aqui publicamente. Ronaldo é meu amigo, cara, meu amigo mesmo, eu Não. vou ajudar. Pode ficar tranquilo. Ronaldo, por falar nisso, tem alguma mensagem? Final de ano, aproveita. Final de manda- ano, eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente. Quero agradecer ao meu pai. Tô aqui. Agradecer ao mestrão aí que tá com a gente hoje. O Anderson por trás das câmeras e todo mundo que acompanhou nosso programa nessas... Sempre tem que falar do Pedro, que o Pedro veio aqui. Pedro, meu parceiro, mano, que ajudou a gente aí com bem no comecinho e, meu, foram o quê? 7, 8 programas que a gente gravou? É, exatamente. Então, assim... Então agradecer todo mundo que assistiu, todo mundo que compartilhou, todo mundo que viu. Meus amigos aí que ficaram, mano, falando comigo todo dia O sobre Ronaldinho esse podcast. falou que eles ficavam cantando a música, com quem é? JP Tal. Cantando a música, fala assim, pô, me chama pra gente ir lá fazer qualquer coisa, falar sobre futebol. Então, tipo assim, pô, muito obrigado pelo apoio, gente, de verdade. É um projeto que a gente começou esse ano, mas a gente quer levar pro resto da vida agora. Bom, então, dito isso, eu quero agradecer também. Eu quero fazer, né, um mini resumo. Tá ali, ó, o livro ali do O Marcelo. livro ali, aqui, ó. Tá aqui ó, o livro do Marcelo. Aqui, ó. Tá ali. Eu quero, lógico, eu quero, novamente, eu já fiz isso no último programa, mas eu quero aproveitar, Marcelo, para falar isso. O ano de 2024, ele me reservou muitas surpresas, algumas boas, outras nem tanto. Foi um ano de muito trabalho, né? Trabalho não quer dizer dinheiro, né? Muito trabalho. Esse não foi muito trabalho, de muito trabalho, mas foi um trabalho de você começar a estruturar alguma coisa para um futuro, né? Sim. Então, eu preciso me conectar melhor com Deus, com o cristianismo, né? Eu acho que isso é um passo importante para a gente poder conseguir, né, Ronaldo? Sim. Alcançar os nossos objetivos. Fui acometido de uma situação um tanto quanto difícil, que é a perda de alguém. A gente já perdeu alguém antes, né, Ronaldo? E agora a gente perdeu novamente, que foi a perda do meu pai, que faz aí pouco mais de 20 dias. Então, assim, é um ano de muito aprendizado, né? Ano de 2024 me desmontou, mas eu me remontei. Em 2025, se prepara. Que os Ronaldos O Ronaldo vai estar na pista aí. vão estar mais fortes do que nunca. E essa bancada e todos os nossos outros canais de comunicação, seja o jornal, né? Que o pessoal ainda insiste, Marcelo, de querer o impresso, né? Seja um jornal impresso, seja na rede social, a gente vai vir e vai vir forte, certo, Ronaldo? Sim. Né? E uma coisa que eu admiro, que eu adoro, é isso aqui, ó, livro. Um livro. Pegar, né? As pessoas gostam muito disso, né? Sim. Então, isso é uma coisa que eu vou ler, prometo para você que eu vou ler, vou questionar, vou te mandar mensagem lá no seu WhatsApp, né? E quero deixar um convite para você aqui. Siga lá o professor Marcelo Brugman, comprem lá o livro dele, né? Olha lá, né? Vamos propagar essa história aqui, tá aqui, tá bom? E o seguinte, e deixar aqui um convite novamente para quando você tiver com as novas, né, edições do livro, voltar aqui de novo para a gente ter um papo um pouco mais só sobre a questão da igreja. Tinha um monte de coisa legal que eu queria falar sobre a igreja, cara. Eu queria que nessa caminhada, né, essa história ilustrada, tem um monte de coisa que se a gente for fazer um programa para falar só o lado B do cristianismo, que você sabe muito bem, Sim. muito mais engraçado. Aí tem tanta coisa. Fala uma coisa assim que você se deparou nessas suas pesquisas. Não, foi aquilo. Eu tenho o lado B, o lado podre da igreja, né? A gente gosta muito de falar sobre o Papa Alexandre VI, né? Eu estudei muito sobre ele. É uma das vergonhas da Igreja Católica. Tem muitas, né? Muitas e muitas, porque a igreja é um organismo humano, Ronaldo, né? É feito de pessoas, né? Feito de pessoas. Então, a igreja é feita por pecadores, é constituída por pecadores que buscam a santidade. Então, nós, seres humanos, somos exatamente isso. Eu acho que um grande representante dessa busca pela santidade é Santo Agostinho.
Imagine que Santo Agostinho teve um monte de mulheres, filho fora do casamento, né? E olha quem se tornou Santo Agostinho. É impossível você pensar a tradição da igreja sem pensar em Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Santo Agostinho construiu toda a sua teologia em cima de Platão. São Tomás de Aquino construiu toda a sua teologia em cima de Aristóteles. A civilização ocidental hoje pensa Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. E quem foi Santo Agostinho? Um lixo de ser humano. Um pecador assim absurdo. E se tornou um Santo Agostinho. A igreja é exatamente um exemplo, né, de Santo Agostinho. Bom, dito isso, convido você já, no próximo, não no próximo programa, mas no próximo ano, vir aqui de novo, falar sobre a sua outra, né, versão do outro livro, né, outra edição, mas também para trazer essa história, né? Que a gente pode falar sobre curiosa essa história, hein? né? Eu quero falar sobre os herdeiros da igreja, por que os padres deixaram de casar. Tem tanta coisa bacana que a gente pode estar falando, né? A igreja é muito curiosa, né? Tem, né? Ainda mais com esses, né? Eu estava falando com o Marcelo que eu assisti aquele filme Conclave, né? Então, assim, quem não assistiu ainda assista, viu? É muito bacana esse livro, esse filme, aliás. Mas é um filme muito bacana. Então, assim, a gente vai batendo um papo, vai conversando. Então, assim, cara, eu só posso agradecer, Ronaldo, só posso agradecer você, Marcelo, só posso agradecer a nossa audiência. Quero agradecer também meu amigo Anderson, que está aqui do outro lado. Hoje a Cris não está aqui também, mas a Cris também são nota 10. Já falei isso 1, 2, 3, 4 vezes. Quer fazer seu podcast? Quer gravar a sua videoaula? Quer gravar um vídeo para suas redes sociais? Procura aqui o Clique da Hora, né, Marcelo? O Marcelo chegou aqui, o Marcelo ficou impressionado com a estrutura. Impressionado, é uma estrutura sem igual, viu? Eu nunca vi uma estrutura como essa. Então. Ou seja, dá de 10-0 lá na Local Web. Bom, de qualquer forma, procurem aqui o pessoal da Clique da Hora. Eu quero agradecer meus parceiros, quero agradecer ao pessoal da S Resistências, né, do seu Toninho, que também já esteve nessa bancada. Quero agradecer ao pessoal da Black Hole também, que é o fundo de investimento. Quero agradecer o meu amigo Márcio Santos, da Unifecaf, também do Instituto Futuro Já, que já é um convidado, que também a gente vai estar falando sobre educação EAD aqui nos nossos próximos programas. Então, também é um parceiro. Quero agradecer todas as pessoas, de uma certa forma, que me mandaram boas vibrações, que mandaram mensagens de apoio, mesmo quando a gente queria desistir, teve muita gente que falou assim, não, Ronaldo, você não vai fazer isso dessa vez. Então, quero agradecer a vocês também. Quero deixar aqui também um agradecimento especial à Dani, né, uma pessoa que pegou esses pedacinhos dos cacos da minha vida e está colando, né, pedacinho por pedacinho junto a mim, junto do meu filho. Então, beijo, Dani. E quero agradecer a todos vocês, a audiência, aos amigos que estão aqui com a gente. Mais alguma mensagem, Ronaldo? Ou só isso? Só isso e fala assim, gente, tô de férias, não me procura. Por favor. Então, tô off. Marcelo, Tô off. alguma mensagem? Muito obrigado, Ronaldo. Muito obrigado, Ronaldinho. Foi uma honra estar aqui. E que venha 2025 para todos nós. E dito isso, grande abraço a todos vocês. Feliz Natal para quem fica, né? Feliz Ano Novo. E nos reencontramos no ano de 2025 com muito mais JP Talks. Grande abraço com vocês.